Santo, 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 Santo é o Senhor Deus Todo-Poderoso, e a terra inteira, como sempre, para sempre, está cheia da sua glória. Glória a Deus, graças a Deus. Muito boa tarde, boa noite, meu amigo, minha amiga. Glória a Deus. É um enorme e grande prazer que eu venho até vocês da parte do Espírito Santo Senhor Jesus neste sábado, dia 25 de julho de 2026. Prosseguir então assim com vocês com a série de mensagens extensiva que nós estamos sobre as obras da carne ou os bens satânicos. É bem verdade que há 20 semanas atrás vimos a primeira parte dessa série de mensagens que tem como tema o que são as obras da carne ou os bens satânicos. A segunda parte que tem como tema como se dividem as obras da carne ou os bens satânicos. A terceira parte que tem como tema primeiro grupo da divisão das obras da carne ou os bens satânicos, que são os pecados que corrompem o corpo ou da área sexual. A quarta parte que tem como tema o que é a prostituição ou as barbaridades sexuais, a primeira obra da carne citada pelo apóstolo Paulo na carta aos Gálatas. A quinta parte que tem como tema o que é a impureza sexual ou a imundícia sexual, a segunda obra da carne citada pelo apóstolo Paulo na carta aos Gálatas. A sexta parte que tem como tema o que é a lascívia ou a luxúria, a terceira obra da carne citada pelo apóstolo Paulo na carta aos Gálatas. A sétima parte que tem como tema segundo grupo da divisão das obras da carne ou os bens satânicos, que são contato com o mundo das trevas ou pecados religiosos. A oitava parte que tem como tema o que é idolatria ou paganismo, a quarta obra da carne citada pelo apóstolo Paulo na carta aos Gálatas. A nona parte que tem como tema o que é a feitiçaria ou a bruxaria, a quinta obra da carne citada pelo apóstolo Paulo na carta aos Gálatas. A décima parte que tem como tema terceiro grupo da divisão das obras da carne ou os bens satânicos, que são problemas de relacionamentos pessoais ou mau gênio e as suas peculiaridades. A décima primeira parte que tem como tema o que é inimizade. A décima primeira parte tem como tema o que é inimizade. A sexta obra da carne citada pelo apóstolo Paulo na carta aos Gálatas. A décima segunda parte que tem como tema o que é a porfia ou a discussão. A sétima obra da carne citada pelo apóstolo Paulo na carta aos Gálatas. A décima terceira parte que tem como tema o que é o ciúme ou a insegurança. A oitava obra da carne citada pelo apóstolo Paulo na carta aos Gálatas. E a décima quarta parte que tem como tema o que é a ira, a cólera, a fúria, a raiva. A nona obra da carne citada pelo apóstolo Paulo na carta aos Gálatas. A 15ª parte que tem como tema o que é a discórdia ou a falta de entendimento. A 10ª obra da carne citada pelo apóstolo Paulo na carta aos Gálatas. A 16ª parte que tem como tema o que é a dissensão ou espírito de divisão. A 11ª obra da carne citada pelo apóstolo Paulo na carta aos Gálatas. E a 17ª parte que tem como tema o que é a facção ou os grupos de rebelião. A 12ª obra da carne citada pelo apóstolo Paulo na carta aos Gálatas. E a 18ª parte que tem como tema o que é a inveja ou a tristeza pela felicidade ou o sucesso dos outros. A 13ª obra da carne e a pior de todas, citada pelo apóstolo Paulo na carta aos Gálatas. E a 19ª parte que tem como tema quarto grupo da divisão das obras da carne ou os bens satânicos, que são excessos ou problemas na área da alimentação. A 20ª parte que vemos da semana retrasada, que tem como tema o que é a bebedice ou a embriaguez. A 14ª obra da carne citada pelo apóstolo Paulo na carta aos Gálatas. E quais são as bebidas fortes ou alcoólicas mais consumidas no mundo de hoje? Hoje então vamos conhecer a 15ª obra da carne que o apóstolo Paulo cita, que é a última e a segunda do quarto grupo. O missionário irá de fazer oração e na sequência o Espírito do Senhor Jesus irá de ministrar como sempre, em nome do Senhor Jesus. Eterno Deus e Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, é uma honra, é um privilégio estar em oração diante da Tua eterna e soberana presença. O escritor na
Epístola Universal aos Hebreus, capítulo 10, versículo número 19, ele declara dizendo o seguinte aqui: tende, pois, irmãos, intrepidez ao entrar nos santos de santos pelo sangue de Jesus, pelo novo e pelo vivo caminho que ele nos consagrou, através do seu Deus, isto é, pela sua carne. Paulo, na sua carta aos Romanos, capítulo número 12, versículo número 1, ele declara, dizendo o seguinte aqui: rogo-vos, pois, irmãos, pela misericórdia de Deus, que apresenteis os vossos corpos como oferta e sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. O Senhor, tomando a boca do profeta Isaías no seu livro, no capítulo número 66, versículo número 1 e 12, o Senhor declara, dizendo o seguinte aqui: assim diz o Senhor, o céu é o meu trono e a terra é o estrado onde descansam os meus pés. Que tipo de casa me edificareis vós? Ou qual será o lugar do meu descanso? A minha mão fez todas essas coisas, e todas essas coisas foram feitas por mim, diz o Senhor. Mas para quem eu olharei, senão para o contrito, para o abatido de espírito, para aquele que treme diante da tua palavra, diante da minha palavra? O Senhor, tomando a boca do profeta Abacuque no seu livro, no capítulo número 2, versículo número 20, ele declara, dizendo o seguinte aqui: o Senhor está, porém, no seu santo templo, cale-se diante dele toda a terra. E o salmista, no Salmos capítulo número 93, versículo número 12, ele declara, dizendo o seguinte aqui: desde a antiguidade o teu trono está firme, tu és desde a eternidade. Santo Deus, o Senhor é o Deus grande e terrível, que guardas o concerto, a aliança e a misericórdia para com aqueles que te amam e guardam os teus benditos santos mandamentos. O Senhor é o Deus que possui a imortalidade, o que habita na luz inacessível, onde o homem jamais viu nem capaz de ver. Que neste dia de hoje, que a minha matéria humana ela venha a ser reduzida a pó, que o teu Espírito possa ministrar por intermédio de mim, assim com que o Senhor possa convencer essa pessoa do pecado, do juízo, da justiça, abrir os olhos do seu entendimento, ajudar ela a se posicionar, a tomar a decisão mais corajosa da sua vida, que é aceitar a Cristo Jesus como único Senhor e Salvador da sua vida e levar uma vida de pureza, de limpeza e santidade. Toma a direção dessa 21ª e penúltima parte, eu lhe peço e agradeço de coração, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Você crê, diga com missionário, glória a Deus, amém e graças a Deus. Para essa 21ª e penúltima parte da série de mensagens extensivas que nós estamos sobre as obras da carne, os bens satânicos, que no caso seria a segunda do quarto grupo e a última que Paulo ele cita na carta aos Gálatas, está em 5 textos do cânon sagrado, 3 especificamente na Antiga Aliança, no livro da Sapiência, que é o livro de Provérbios. Provérbios capítulo número 23, versículo número 2, diz o texto sagrado que coloca uma faca na tua garganta, se és um homem glutão. O segundo texto está no mesmo livro de Provérbios, capítulo número 25, versículo número 16, diz o texto sagrado, sabe: achaste mel, come apenas o que te basta, para que não te fartes dele e venhas a vomitar. E o terceiro texto está no mesmo livro de Provérbios, Provérbios capítulo número 28, livro de Provérbios capítulo número 28, versículo número 7, diz o texto sagrado aqui: o que guarda a lei é filho sábio, mas o companheiro de comilões envergonha o seu pai. E o quarto texto está na carta de Paulo aos Filipenses, carta de Paulo aos Filipenses, capítulo número 3, versículo de número 19. Paulo ele declara dizendo o seguinte aqui: o destino deles é a perdição, o Deus deles é o ventre, e a glória deles está na sua infância, visto que só se preocupam com as coisas terrenas. E o quinto texto, que é para essa penúltima parte, está na carta de Paulo aos Gálatas, Gálatas capítulo número 5, versículo número 21, diz o sagrado que bebedices, glutonarias, glória a Deus, e que o Espírito do Senhor Jesus fale por mim. Para essa 21ª parte da série de mensagens que nós estamos sobre as obras da carne, os bens satânicos,
A 21ª parte ela tem como tema o que é a glutonaria ou a compulsão alimentar. A 15ª obra da carne citada pelo apóstolo Paulo na carta aos Gálatas, que é a última. A semana retrasada vimos a 14ª parte que tem como tema o que é a bebedice ou a embriaguez, que é a 14ª parte, a primeira do primeiro grupo, a primeira do primeiro grupo de obra da carne. E vimos, falamos um pouco sobre as bebidas alcoólicas ou fortes, mais consumidas no mundo inteiro. Hoje vamos conhecer essa 15ª obra da carne, que é a última que Paulo cita na carta aos Gálatas, e a segunda do quarto grupo. Eu fui pesquisar, a palavra glutonaria significa abuso alimentar ou comer de maneira excessiva, ao ponto de perder ou de perder o apetite. A palavra glutonaria no hebraico, eu fui pesquisar, que ela quer dizer falta de dignidade ou perca de dignidade. A glutonaria ela foi definida dessa maneira porque no Império Romano, na época que o Império Romano ele governava o mundo, era um comportamento dos imperadores romanos e do povo de Roma, da classe alta e da classe média. Eles abusavam da comida, ou seja, eles comiam além do normal, e uma vez que eles se encontravam saciados, eles iam para um lugar específico, provocavam vômito e vomitavam. Depois de vomitar, você vê como é que o povo de Roma ele se comportava com relação à comida, com relação à glutonaria. Eles, depois de vomitar, voltavam à mesa e comiam novamente. No livro de Provérbios, capítulo número 25, versículo número 16, tem algo interessante que o sábio, falando a respeito sobre o alimento, sobre a maneira como é que os alimentos eles devem ser ingeridos, ele declara dizer o seguinte, que achaste mel, come apenas o que te basta, para que não venhas se aborrecer deles e venha a vomitar. É bem verdade que hoje uma das coisas que é difícil de controlar é o apetite alimentar. E você vê que isso no que diz respeito à alimentação, isso é algo tão sério que comer demais ou comer, a pessoa ela está venerar, ela está prestando um culto ao seu ventre, que é a sua barriga. Você vê que na carta de Paulo aos Filipenses, capítulo número 3, versículo número 19, ele declara que o Deus deles, o destino deles é a perdição, e o Deus deles é o ventre ou a barriga. A glória deles é a sua infância, visto que só se preocupam com as coisas terrenas. Quando a pessoa ela come demais, ela come em excesso, ou ela abusa da alimentação, ela está a mostrar que o Deus dela é a alimentação, o Deus dela são os seus desejos alimentares, e ela está a apresentar um comportamento que ela só se preocupa com aquilo que a glória deles é a sua infâmia ou a sua vergonha, e que ela só viva se preocupar com a comida. Uma vez no Evangelho de João, quando os discípulos eles estavam preocupados que Cristo ele havia se ausentado, que é para ficar um tempo a sós com o Pai em oração, depois de pregar, e eles perguntaram: mestre, você já comeu? Ele disse assim: sim, eu já comi. Ele fala assim: quem te deu de comer? Jesus ele respondeu para os seus discípulos: a minha comida ela consiste em fazer a vontade de meu Pai. Quando a pessoa ela vive para Deus, ela se abstém dos desejos carnais, um deles de comer além do normal, e ela se submete a uma vida de abstinência, a uma vida de jejum. Você se lembra de Daniel, no livro de Daniel, capítulo número 1,
que fala sobre Daniel quando foi levado para a Babilônia juntamente com alguns jovens que foram juntamente com eles exilados e chegaram para a Babilônia. E quando o rei Nabucodonosor havia falado que é para o chefe dos eunucos selecionar jovens que é para servir no palácio do rei Nabucodonosor, e Daniel, Misael, Azarias, Ananias, que eram seus amigos que também haviam selecionado, eles quando chegaram e viram as finas iguarias do rei, que era a alimentação que o rei Nabucodonosor ele comia, e que ele havia decidido partilhar daquela comida juntamente com aqueles jovens que haviam sido selecionados que é para servir no palácio do rei, sendo ele escravo. Daniel ele tomou a decisão de não se contaminar, de se abster daquela comida do rei. E você vê que essa talvez é uma das decisões mais difíceis, colocar limite nos desejos alimentares. Nós vivemos num tempo, nós vivemos num mundo que a mídia social, as propagandas, ela incentiva, seja os homens como as mulheres, as crianças, a comerem além do normal. As publicidades que passam dos restaurantes, dos fast food, é sempre que é para despertar nos homens, nas mulheres, nas crianças, o desejo compulsivo no que diz respeito à alimentação. Só que comer em excesso, meu amigo, minha amiga, é destruir o teu corpo, o nosso corpo, que é templo do Espírito Santo. Por isso você vê que no livro de Provérbios, capítulo número 23, versículo número 2, tem algo interessante, isso é sagrado, que coloca uma faca na garganta se tu és um homem comilão e glutão. A glutonaria, que é o apetite desordenado, é pecado diante de Deus. E o que me chamou a atenção é que esse pecado, se você não sabia, é um pecado que a maior parte das pessoas cometem. E é um pecado que o povo de Deus, que os cristãos hoje cometem e que passa desapercebido. Você vê que hoje, para as pessoas que frequentam templos, bom, eles pensam assim, bom, eu não posso, para os cristãos pensam assim, eu não posso fornicar, eu não posso adulterar, eu não posso fumar, eu não posso roubar, eu não posso mentir, eu não posso fazer isso assado cozido. Mas comer em excesso para os cristãos é uma coisa normal, é uma coisa que passa e desapercebido. Só que comer em excesso é pecado, é gula, está infiltrado no quarto grupo que Paulo ele cita das obras da carne. Você vê que Paulo ele fala que o Deus deles é o ventre, porque a pessoa que é glutão, ela vai buscar na comida aquilo que só Deus pode dar, que é o prazer, que é a satisfação total. Nós vimos que as obras da carne, os bens satânicos, meu amigo, minha amiga, são comportamentos dos espíritos malignos que eles ensinaram que é para os homens cometerem e que os homens eles adquiriram como herança. Você se lembra, meu amigo, minha amiga, que o primeiro pecado que o primeiro casal cometeu no jardim do Éden foi comer. Você sabia que o primeiro pecado que o primeiro casal cometeu foi comer? Quando Eva, ela comeu do fruto proibido da árvore do conhecimento do bem e do mal, despertou nela a cobiça, despertou nela o desejo alimentar, e juntamente com a compulsão, porque a palavra compulsão significa vício, significa excesso, significa desejo descontrolado. Por Eva e Adão comerem do fruto do conhecimento da árvore do bem e do mal, não despertou simplesmente o desejo de comer além do normal, como também os outros desejos, outros vícios, outras obras da carne. Você sabia que a comida está ligada ao sexo? Você sabia que quando você come em excesso,
Você não consegue ter controle dos teus desejos sexuais. Você não sabia disso? E esse é um pecado que é venerado, que é venerado pela humanidade no mundo inteiro. E é um pecado que muitos cristãos eles cometem hoje. Se você prestar atenção, até as pessoas que pregam a palavra, a maior parte deles são gordos, a maior parte deles tem problema de peso, a maior parte deles são barrigudos, têm barriga grande, têm corpo desfigurado. Sabe por quê? Por causa do pecado da glutonaria. Esse é um pecado que é praticado no meio evangélico e tem sido um pecado que passa desapercebido. Quantas são as vezes que você já ouviste pregações dos sermões que falam sobre a glutonaria? Não tem, por quê? Porque é um pecado que o povo de Deus ele decidiu ignorar, decidiu passar desapercebido. E você sabia que comer demais, para além de ser pecado, traz algumas consequências graves para a saúde, como por exemplo, excesso de peso, aumento do sono, preguiça, cansaço. Você tem dificuldade de raciocínio, sabe por quê? Porque quando você come além do normal, a glutonaria ou a compulsão alimentar vai despertar em você a preguiça, vai despertar em você a inércia, que é a falta de energia, que é a falta de reação. Por isso que a glutonaria ela está incluída no quarto grupo das obras da carne. E esse tem sido um pecado que é praticado, principalmente que o povo de Deus, se tem um pecado que mais os cristãos eles cometem, é a glutonaria, é o abuso pela alimentação. E é um pecado que o povo de Roma ele cometiu, eles praticavam além do normal. Você vê que no livro de Provérbios, capítulo número 28, versículo número 7, fala que o filho sábio guarda a instrução do seu pai, mas o companheiro de comilões envergonha ao seu pai. A glutonaria é um comportamento que a pessoa ela não conhece a Deus, que a pessoa ela não teme a Deus. Você sabia que quando você come demais, você está falando para Deus que você é terreno, que você é daqui dessa terra, que você é um pagão, que você é um mundano. Esse que Paulo ele fala na carta aos Filipenses, capítulo 3, versículo número 19, dizendo que o destino deles é a perdição, o Deus deles é o ventre, a glória deles é a infâmia ou a desonra, visto que só se preocupam com as coisas terrenas. Quando você, meu amigo, minha amiga, você come demais, você está mostrando para Deus que você é terreno. Você está mostrando para Deus que você não é cidadão do céu. Você está mostrando para Deus que a tua vida, que a tua atenção é simplesmente com as coisas terrenas. É simplesmente que as coisas terrenas. E só para reforçar que o primeiro pecado que o primeiro casal cometeu foi comer do fruto proibido da árvore do conhecimento do bem e do mal. E quantas são as pessoas que são glutão, que comem além do normal? E você vê que isso é um pecado grave só que você quando come demais, primeiro que vai te prejudicar a saúde, excesso de peso. Segundo que vais perder, o aumento do cansaço vai aumentar. E você vê que o aumento do cansaço e o desejo de querer dormir vai aumentar além do normal. Olha, as obras da carne, os bens satânicos, é uma prova que as pessoas não conhecem a Deus. As pessoas não conhecem a Deus. Olha, sem santificação ninguém verá o Senhor. Você vê que no livro de Daniel, uma das coisas que Daniel ele fez, que ele recebeu dos seus pais, é de não se contaminar, é de se separar. E Daniel ele optou em manter uma vida jejuada. Quantos são os homens, quantos são os cristãos que não jejuam? Qual é a última vez que você jejuou, meu amigo, minha amiga? Qual é a última vez que você apregoou para Deus um sacrifício de jejum? Você não sabia que o jejum ele aponta para a santificação? Você não sabia que quando você jejua, você tem um domínio sobre os teus desejos,
alimentares e sexuais. Você não sabia que quando você jejua, você mortifica a tua carne? Porque um dos frutos do Espírito é o domínio próprio. Você vê que a obra da carne é a glutonaria e o fruto do Espírito é o domínio próprio. E Paulo, na carta aos Gálatas, capítulo 5, versículo número 17, fala dizendo o seguinte, que andai em Espírito e não cumprireis com os desejos da vossa carne. Sabe como é que nós andamos em Espírito? É quando nós decidimos parar de ser glutão, que é para manter uma vida jejuada. É quando nós decidimos de parar de mortificar as obras da carne e viver uma vida jejuada. Quantos são os homens, as mulheres que comem demais, comem além do normal, abusam dos seus apetites alimentares? É sempre assim, um abismo chama um outro abismo. Claro, você comendo além do normal, você não vai conseguir ter controle da sua mente, você não vai conseguir ter controle dos seus desejos sexuais. Sabe por que muitos traem os seus parceiros? É por causa da glutonaria. Uma vez que as pessoas comem, abusam da comida e abusam da bebida. Você vê que a bebedice, a embriaguez, a glutonaria, elas estão ligadas umas às outras. Eu me lembro que na introdução do quarto grupo eu falei que existem homens que engravidaram outras mulheres bêbados. Existem mulheres que eles engravidaram bêbadas. Sabe por quê? Obra da carne, bens satânicos. E nós vimos que a glutonaria é um dos pecados que muitos homens, inclusive cristãos, têm praticado com maior frequência. Quando você come demais, você está a reverenciar o Deus que se chama ventre, o Deus que se chama barriga. Existe uma certa quantia provada cientificamente de comida que o nosso corpo ele está adaptado. E você sabe que quando você não tem fome, você come além do normal, você está a reverenciar o teu ventre, a tua barriga, porque você está a buscar na comida algo que só Deus pode te dar. É aquilo que eu falei, meu amigo, minha amiga, aqui. Muitos são chamados, mas poucos são escolhidos. A maior parte das pessoas vão perder a salvação. A maior parte das pessoas vão ir para o inferno por causa das obras da carne. E uma delas, a glutonaria. Você sabia que comer muito é pecado? Você sabia que comer muito leva para o inferno? Você sabia que a glutonaria vai te levar para o inferno? Você sabia, você que frequenta igreja, você que não jejua, você que não mortifica a tua carne, você que abusa da comida? Porque tem muitos que pregam que abusam da comida, que são gordos, que são beberrões. Se você continuar nessa prática, a glutonaria vai te levar para o inferno. A glutonaria vai te levar para o inferno. É aquilo que Paulo falou na Epístola aos Filipenses, capítulo 3, versículo número 19, diz que o destino deles é a perdição, o Deus deles é o ventre ou a barriga, a glória deles é a sua infância, a sua vergonha, visto que só se preocupam com as coisas terrenas. E a palavra glutonaria ou gula no hebraico quer dizer falta de dignidade, falta de personalidade. E Paulo, na carta aos Gálatas, capítulo número 5, versículo número 21, ele fala de bebedices e glutonarias. A glutonaria, meu amigo, minha amiga, assim como a bebedices, são obras da carne que vai levar o ser humano à destruição eterna. E nós vimos que esse foi o primeiro pecado que o primeiro casal cometeu no jardim, que foi comer. E resultou em vício, em compulsão alimentar. Espero que essa 21ª e penúltima parte dessa série de mensagens sobre as obras da carne, os bens satânicos, nos ajuda a refletir, porque as pessoas estão a praticar as obras da carne, elas não sabem que elas se morrerem nessa prática, vão ir para o inferno. Por isso que Jesus falou que larga é a porta, espaçoso é o caminho que conduz à perdição. E a maioria trilha por esse caminho. A maioria das pessoas, elas trilham, elas amam, elas praticam as obras da carne. Se elas saberem que se elas morrerem nessas condições,
elas vão perder a alma delas. Eu vou fazer orações, espero que o Espírito do Senhor Jesus te ajude a refletir. Obrigado, Santo Deus, pela tua palavra, que é mais doce do que o meu. Que o teu Espírito ajude essa pessoa a se controlar, a ter o controle dos seus desejos alimentares. Que o Senhor ajude ela a se posicionar, a tomar a decisão de aceitar a Cristo Jesus como único Senhor e Salvador da sua vida. Só tenho que louvar e te agradecer pelo Senhor me usar e pela tua vontade de ser feita. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Se você crê, diga como missionário, glória a Deus. Amém. E graças a Deus. Deus te ama. Arranque tudo quanto é entendimento. Desejo estar com vocês na 22ª parte, que no caso seria a última parte dessa série de mensagens sobre as obras da carne, os bens satânicos. Que o Espírito do Senhor Jesus abra os olhos do teu entendimento. E lembra que Deus te ama e por Ele te amar, Ele tem usado missionário, assim como outros pregadores, que é para pregar a palavra para você. Desejo estar com vocês na 22ª última parte dessa série de mensagens. Um bom final de semana. Até a próxima. Tchau.